seja curioso o tempo todo, seja um aprendiz o tempo todo. Eu sou uma pessoa que constrói desconstruindo. Dependendo do momento da sua carreira, do seu contexto, você está construindo um lado e talvez desconstruindo o que você tem construído antes. Então esse processo, ele tem que caminhar lado a lado. A atualização no mundo científico, ela é necessária. Quando a gente cria novas soluções, novos produtos, é necessário de fazer a atualização a dia a dia. A tecnologia não para, o mundo é muito rápido. Algum tempo atrás nós tivemos só ChatGPT, agora temos já DeepSeek. É um processo que não para. Nós precisamos da atualização constante. Muito bom, ouvintes e seguidores aí do Para o Seu Conhecimento. Hoje aqui com a doutora de verdade, doutora Ana Niemetes, né? Físico-química, minha amiga, está aqui para falar um pouco com a gente aqui de carreira, desafios aí do doutorado, desafios aí da carreira aqui no Brasil. Uma polonesa, doutora do Brasil aqui, vamos chamar assim, né? E é uma doutora especialista em muitas áreas, que vai falar com a gente aqui, de, como eu já falei, de carreiras, do desafio aí de vir fora do Brasil, estudar aqui. E a nossa convidada especial de hoje, eu já começo aqui pedindo para minha amiga Ana Niemetes falar um pouco sobre o desafio de vir da Polônia aqui para o Brasil estudar. Não é vir formada para trabalhar, como a gente falou anteriormente, é vir para estudar e criar uma carreira aqui no Brasil. Antes de você se apresentar, me fala desse desafio. Primeiramente, eu me sinto muito honrada com essa recepção. Moreira, muito obrigada por me convidar para falar um pouquinho da minha história. 2002... Mas é 2002, 23 anos atrás. Sim. Então faz um tempinho. Como você mencionou, eu vim aqui primeiramente estudar e também por motivos pessoais. Meu marido, ele é brasileiro. Naquela época ele era meu namorado e nós tivemos todo o processo de convencimento, né, pensando na mudança, porque, como você pode imaginar, a mudança de continente não é uma coisa simples, né? Eu era uma menina jovem, terminando minha graduação e meu mestrado na Polônia. Uma parte desse mestrado eu fiz na Suécia. Foi onde eu encontrei meu futuro marido. E o próximo passo seria mudar de continente, vir para o Brasil, totalmente mudar de vida para poder seguir esse compromisso pessoal que eu criei com meu marido e também pensar na toda a questão profissional que eu tinha nos meus planos e na minha cabeça, que eu queria criar, independentemente do país onde a gente estivesse morando e vivendo. Então, depois de muitas conversas, eu tomei decisão de realmente fazer essa mudança. E as conversas, como você pode imaginar, aconteceram tanto na família quanto também do lado do Rodrigo, para entender como fazer essa... Como que faz? Como que chega aqui? Como é que vai se comunicar? Me fala aí, né? Tipo assim, Rodrigo, você vai casar com a polonesa, como é que vai ser esse jogo aqui no Brasil? Pois é, então é uma mudança muito grande, se você pensar principalmente 23 anos atrás, né, para uma mulher sair do seu país, da sua família, deixar seus amigos atrás e de repente vir num país com uma cultura distinta, língua diferente, e começar a construir tudo praticamente do zero, né? Eu tinha 24 anos naquela época, eu já estava formada, já terminei meu mestrado e, obviamente, jovem, cheia de planos para o futuro, para a vida. Também bastante curiosa, eu sou uma pessoa muito curiosa, então assim, Brasil em algum momento também na minha cabeça já passou como um país que eu gostaria de conhecer, mas obviamente eu não imaginava que a vida ia me levar para esse lado do mundo. E aconteceu, acabei chegando, estou aqui há 23 anos, adoro morar no Brasil, adoro cultura brasileira,
tenho minha família aqui, eu tenho meu marido e tenho minha filha brasileira. A minha casa, como você pode imaginar, é uma casa bastante diversa, porque trabalhamos across, a gente chama isso em inglês, né? Entre as culturas, tem questões que até hoje eu levo, né? Da minha família, da minha terra, para a minha casa atual, mas o que acaba nos enriquecendo no final do dia, né? A minha filha me pergunta sobre questões da minha cultura polonesa, agora também dela, e a gente acaba criando aquele respeito também dentro da própria casa para aceitar o diferente, porque querendo ou não, é diferente. Totalmente diferente, né? Nós vamos falar isso já e nesses desafios. Eu queria, com essa introdução aqui, desse desafio gigante de vir de um outro continente e da Polônia, um país até eu acho que mais distante ali, né? Não é mais longe, eu acho. E vir para o Brasil com uma língua ainda mais difícil, acredito, né? Pelo que eu imagino também. E vir para o Brasil é um super desafio. Começando assim, né? Eu queria primeiro agradecer você por estar aqui, por ter aceitado o convite. Você, doutora Ana Niemetz, que é head de uma grande empresa multinacional da RECT, com passagem em empresas como a Johnson e outras multinacionais gigantes, está aqui com a gente para contar a sua experiência de sair de fora do Brasil, estudar, vir fazer doutorado aqui, casar e ser uma mulher forte, gestora, super desenrolada, porque eu vejo você nas redes ali, nos vídeos, né, que fala para o público muito bem, né, a doutora Ana ali, e falar dessa sua história, eu acho que com certeza vai inspirar muitas mulheres para superarem desafios que com certeza você desafiou. Para começar, antes de tudo, eu queria saber por que, como escolheu, né, o porquê no sentido da vocação ali para fisicoquímica, né, e ser doutora, PhD, eu vou chamar, às vezes eu brinco aqui, é PhD da NASA, né, minha amiga da NASA, eu falo assim, tá aqui, porque a bicha é fera, né, desenrolada e super com conhecimento gigante. Como é que você chegou buscou esse curso e foi escolher por esse processo? De onde surgiu essa vocação? Moreira, eu amo ciências da Terra, né? E química é uma dessas disciplinas, né? Onde eu realmente me identifico desde segundo grau que eu me lembro, eu sempre tive facilidade com a química. Eu fazia parte das Olimpíadas, né? E eu passava muito bem nessa matéria. Então, era um tema que me seguiu desde praticamente da infância, se você pensar bem. Eu fui fazer na faculdade curso de graduação em Química e no último ano da faculdade teve uma oportunidade de ter uma abrangência um pouquinho maior do conhecimento através de bolsas de estudo que a comunidade europeia começou a promover. Eu acho que foi a primeira turma que foi lançada naquela época, que eu achei interessante, então me inscrever e tentar entender como é que a questão de química, ensinamento de química e dos temas em volta da química são abordados em outros lugares no mundo. E assim eu acabei indo para Suécia, onde, como parte do meu mestrado, eu acabei tendo interface com doutores, professores e mestres da Universidade de Lund, e também com as indústrias. Essa era uma das diferenças que eu percebi quando saí da Polônia e fui para a Suécia, porque na Polônia ainda o mundo acadêmico estava bastante fechado. Muito universidade, Muito, exato. Né? Muito acadêmico, muito, né? Universidade, pouca universidade empresas. Pouca universidade em empresas, pouca aplicação do conhecimento teórico na prática. Então, era algo que eu realmente queria entender se acontece dessa mesma forma em todos os lugares no mundo. E na Suécia eu descobri que não, dentro da própria universidade existem indústrias que fazem projetos junto com a universidade. Então, esse conhecimento, ele acaba sendo traduzido para as necessidades das indústrias e da sociedade. O que me brilhou o olho.
né? Como você pode imaginar, né? Porque ali já na minha cabeça estava sendo criado o plano para o futuro de como eu posso expandir o meu conhecimento mais ainda, mas também levar esse conhecimento para algo mais aplicado, algo que pode ser usado pelas pessoas. Então, esse sempre foi meu sonho, enquanto a pessoa que optou primeiramente pela carreira acadêmica, né? Sempre tive aquela vozinha na cabeça falando de que tal tentar a indústria. E quando eu estava fazendo ainda graduação na Polônia, nas férias, eu sempre buscava uma experiência na indústria para entender o outro lado. Então, naquela época, eu trabalhei para uma indústria pequena de cosméticos. Hoje é uma indústria já grande, tipo estágio, mais local, como se fosse estágio. Então, eu trabalhei na indústria de cosméticos. Depois, eu fui para uma empresa um pouquinho maior também, uma das globais na Polônia, para entender um pouquinho mais da área comercial. E assim eu fui criando a base, né, para mim mesmo, para entender o que eu gosto, o que eu definitivamente não gosto e onde eu vou me ver daqui para frente. Porque quando você é um estudante, você ainda não sabe 100% o que você vai escolher para sua vida profissional. E o que é importante é que você goste o que você faz, porque nossa vida profissional ela acaba tomando bastante tempo da nossa vida, né? Então, o tempo que a gente gasta trabalhando, ele às vezes é muito maior do que o tempo que a gente gasta junto com a nossa família. Então, se você não for fazer o que você gosta, é melhor você escolher uma outra profissão. E esse foi sempre o meu pensamento, desde... Interagir, estudar. Que legal isso, porque estudar para aplicar o estudo, de fato, no mundo real das pessoas. Exato. Não que não seja, né? Não que o pesquisador que está na universidade desenvolvendo pesquisa na universidade para outros fins, né? Para fins do intuito acadêmico mesmo, de ensinar, de trazer isso, claro que é super importante, isso traz um benefício enorme para a sociedade, mas você... pensando também em, de fato, eu já entrar pensando, né? Eu vou estudar e quero aplicar isso na indústria, quero aplicar isso na empresa. E tem uma coisa muito legal que você falou aqui, que eu falo muito, defendo o imagem também, que você falou aqui, que é durante o processo de amadurecimento profissional, que você está estudando, né? Você ter experiência de fato em empresas, né? Exato. Porque isso acho que abre muita cabeça e exatamente consegue lhe dar uma visão do que você vai... que eu quero. Isso é bom, eu gosto. Não é só sobre a profissão em si, até sobre a área, né? Porque você pode ser uma físico-química e, de fato, ser professora. Sim. Você pode ser uma físico-química e trabalhar numa indústria X, numa indústria Y, pode buscar diversas áreas, né? Pode vender. Com inclusive, né? certeza. Quem conhece tecnicamente vende muito mais, né? Então, você quando você está nessa experiência ainda na adolescência ou na juventude, fazendo um curso e buscando um estágio, isso é muito importante. Eu digo isso muito aos amigos, né? Poxa, é muito legal. Eu participei de muito processo antes, quando estava na faculdade, e foi moldando um pouco minha carreira. E eu vejo que muitas das pessoas que eu conversei aqui também tiveram essa experiência. Fizeram estágio enquanto estava fazendo graduação, fizeram estágio e aquilo foi moldando a sua carreira, foi dizendo o que ele queria. E algumas pessoas falavam assim, teve uma amiga nossa, inclusive, passou aqui e disse assim, eu queria ser comércio exterior, eu fiz comércio exterior, mas quando eu entrei na logística para trabalhar numa empresa, eu me descobri na logística, então que legal, né? Sim. E isso foi aquela descoberta que a gente tem quando a gente se dá para uma experiência diferente. Então isso é muito legal. Eu já trago isso aqui como ponto de sinergia aqui, que eu também super concordo com isso. E eu queria entender um pouco mais desse trabalho, do seu trabalho, né? Hoje, claro, você foi pesquisadora, também acaba pesquisando também hoje, mas você está no cargo de gestão. Você é head de uma grande empresa, numa área específica, né, de controle de pragas, né? E isso é uma área que com certeza ajuda todo mundo, tá? Porque controle de pragas, insetos, tudo. Como é o trabalho no seu perfil,
especificamente numa grande multinacional, né? Não especificamente na que você está, mas como é que funciona? Até para dizer às pessoas ali que estão ali fazendo doutorado, mestrado e querem ir para essa área industrial. Como é que funciona isso na prática? Como é que chega até lá? Muito legal essa pergunta, porque às vezes as pessoas que ficam na academia, elas acabam imaginando que elas deveriam seguir a vida na academia. Porém, eu quebrei alguns paradigmas, né? Eu acabei saindo da academia e movi para a indústria. E na indústria, na verdade, tem muitas oportunidades para perfil acadêmico também. No meu caso, eu trilhei carreira por diversas áreas. Comecei desde a base como cientista, experimentei, né, certas áreas dentro de algo que é chamado na indústria pesquisa e desenvolvimento. Ali dentro dessa área de pesquisa e desenvolvimento, nós podemos explorar outras subáreas, onde o conhecimento acadêmico é muito importante para direcionar certas linhas de pesquisa aplicada, porque quando a gente trabalha na indústria, nós procuramos trazer soluções para o consumidor final. Eu sempre trabalhei na indústria de produto final, tanto na indústria de cosméticos, quanto na indústria de medicamento, quanto na indústria de produto que a gente chama produto de higiene da casa, né? De cuidados com a casa. Por isso, os produtos de controle de pragas que você está mencionando. Então, assim, traduzir o conhecimento acadêmico em soluções inovadoras que vão ser necessárias dentro das casas do consumidor, na aplicação, tanto no ambiente quanto no corpo, dependendo da solução que você está promovendo. Mas para oferecer solução, você precisa casar esse seu conhecimento acadêmico com o entendimento das necessidades das pessoas. Então, dentro da indústria, nós fazemos normalmente todas as pesquisas com o consumidor, com as pessoas, como você, como eu, para entender o que essas pessoas de fato necessitam, qual que é dor, né, que elas enfrentam no dia a dia e não tem solução para aquela dor que a pessoa enxerga, que ela enfrenta no dia a dia. Atualmente eu trabalho com produtos de controle de pragas, como você mesmo mencionou. Então eu busco nessa minha posição que hoje eu ocupo junto com a equipe que trabalha comigo, encontrar as soluções que possam eliminar insetos, né? E os insetos no Brasil é algo que é muito comum porque estamos num país tropical. Então, temos muitos mosquitos, temos baratas, temos série de locais dentro da casa e fora da casa que necessitam dessas novas soluções que acabam trazendo preocupações, principalmente preocupações relacionadas com as doenças. Então, por exemplo, agora estamos na época de estação alta de mosquitos, de insetos, e temos muita preocupação relacionada com doença que é chamada dengue, e que pode levar até a morte. Então, as soluções que a indústria promove são críticas nesse tipo de situação, porque acabam preservando a saúde da população e das pessoas. São soluções que, de fato, contribuem com a vida de todo mundo, né? Então, exato. E uma coisa que eu estava pensando aqui, que você estava falando, dessa relação da pesquisa teórica com a prática, né? Porque você falou que você deve fazer muita pesquisa com o consumidor. Sim. Em todas as áreas que você passou, né? Quando eu acho que a performance deve ser do mesmo jeito, né? Cosméticos do mesmo jeito. Você deve entender como que o consumidor reage e aí eu acho que na sua área você tem que sair um pouco daquele modo universidade, modo acadêmico, com que certeza. É do doutorado, que a gente olha muito assim, né? E vai para a conversa com as pessoas. Teve essa adaptação aí de sair das fórmulas, vamos pensar assim, né? Se eu fizer falar alguma coisa errada, você me fala. Sair das fórmulas, dos cálculos químicos e tudo isso, para ir falar com pessoas, né? E falar com pessoas é muito importante. Como é que é essa relação da Ana
e de uma pesquisadora, doutora, saindo e falando com pessoas. Eu sei que você já viajou o mundo todo falando com pessoas. Poxa, outro dia você estava na Índia fazendo pesquisa com pessoas, entendendo como é que é o comportamento. Como é que é sair disso e você, junto com sua equipe, promover isso, né? Como é que funciona essa relação? É maravilhoso. É o que eu mais gosto de fazer, porque nós promovemos, de novo, soluções para as pessoas, né? Promover soluções que não têm nenhuma aplicação não teria muita graça, né? Para você promover um produto e algo que realmente possa resolver problema do mundo, você precisa entender qual é esse problema. Então, conversar com as pessoas e entender esses pontos de tensões é muito, muito importante nesse processo todo de desenvolvimento do produto. Antes de começar a criar a solução, nós conversamos com as pessoas, entendemos quais são soluções atuais que as pessoas têm disponíveis no mercado, quais são as barreiras e quais são necessidades que talvez ainda não foram exploradas, né? Em função disso, traduzimos toda a parte de moléculas, de química e de interações químicas para um produto. Mas o processo é um processo longo e, como você mesmo mencionou, começa com pessoas. Muito bom. E agora vamos falar, aproveitar que a gente entrou nesse tema de pessoas aqui. Esse é um programa especial do Mês das Mulheres e Dia das Mulheres. E eu estou aqui com uma super mulher, vou chamar assim, né? Porque tudo que eu já apresentei aqui, que você já falou, é uma super mulher. E eu queria pegar esse tema e falar um pouco dos desafios. A gente já falou do desafio de ser estrangeira, de vir da Polônia, né, da formação acadêmica e ir para a indústria. E agora eu queria pegar esse tema da mulher. A gente sabe que é um desafio, que a gente tem muitas barreiras a ser quebradas e são mulheres como você que estão quebrando essas barreiras. Eu queria saber desse desafio e o que você pode falar aí para as mulheres que nos escutam e também para todos os homens, para as mulheres, desses desafios que a gente tem que estar buscando quebrar cada vez mais para que não exista nem mais essa palavra desafios, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar para isso, mas é um tema que a gente tem que sempre falar. Sim. E fortalecer, né? É um tema que nós temos que levantar isso e dizer da importância de mulheres fortes que trazem exemplos, e você é uma delas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, desse desafio também, já que nós estamos agora no meio das mulheres. É um tema ótimo para se falar e eu queria que você falasse sobre ele também. Obrigada pela pergunta. Eu gosto muito desse tema e eu quero começar aqui a falar da diversidade e da importância da diversidade para as descobertas do mundo. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, na ciência, por muitos anos, né, teve uma certa dominância masculina, né, por muitos anos. Então, não era muito comum de ver mulheres participando desse processo de descobertas científicas e também como parte de inovação, pensando na parte de produtos. Porém, o mundo ele evoluiu, né? Ele começou a mudar nos últimos tempos, nos últimos anos, e a participação das mulheres começou cada vez mais a aumentar nesse processo. E aquilo é muito, muito importante para trazer essa visão diferenciada que uma mulher pode trazer para o processo de desenvolvimento de um produto ou um processo de desenvolvimento de alguma nova teoria ou até na construção de alguma nova solução, né? Hoje em dia a gente fala muito de robôs, de tecnologias novas, de carros diferentes. Então, a mulher pode ser também uma engenheira, por que não? Nós somos também consumidoras, então quando compramos carro, buscamos série de facilidades que só nós percebemos, né? Então, eu acho que essa questão de diversidade, ela começa a trazer cada vez mais
importância no processo de busca de novas soluções, de novas ofertas para a população, para a sociedade. Agora, falando um pouco das barreiras, então, realmente a gente tinha muito pouca participação, também pouca visibilidade, né? Aquelas que entravam no processo, elas precisavam disputar, né, ocupação do seu espaço dentro do contexto que se encontrava. Então, ganhar essa visibilidade, oportunidades, isso não era algo natural, né? Hoje em dia, eu acho que cada vez mais é natural, as coisas acabam acontecendo de forma fluida, mas no passado isso não era algo tão tranquilo de acontecer. Então, acho que esses eram os desafios. Fora disso, a pressão, né, que a sociedade naturalmente coloca na mulher, porque a mulher ela tem vários papéis na vida, né? Então, esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal também não era muito fácil, né? Fora do reconhecimento, né, também salarial. Acho que hoje em dia já tem leis que acabam trazendo a equidade de reconhecimento quando uma mulher faz o mesmo trabalho de homem. No passado, talvez isso não era tão comum, elas acabavam optando por ficar em casa, porque ficava mais caro você criar uma estrutura para poder deixar os filhos sob responsabilidade de outra pessoa. Então, eu acho que os tempos realmente evoluíram muito. Hoje, mulheres cada vez mais saem fora de casa, acabam contribuindo no processo de construção de inovações e também ajudando, né, seus esposos, seus maridos, parceiros dentro de casa a equilibrar responsabilidades, porque também não era muito justo de deixar toda a responsabilidade financeira, vamos dizer assim, como responsabilidade de um membro da família. Hoje isso acho que está mais equilibrado entre as duas partes da família, acaba ajudando, tranquilizando o processo. Então o mundo mudou. O que é importante é que as mulheres cada vez mais também ao longo do tempo começaram a ocupar tanto de cargos de cientistas, engenheiros, espaços que talvez antigamente não eram tão comuns, mas também hoje elas ocupam cada vez mais espaços e cargos de liderança, né? Então isso acaba trazendo esse equilíbrio também nos ambientes de trabalho, porque tendo referências de mulheres no cargo de liderança, as outras mulheres elas ficam encorajadas de seguir o caminho, de sair também do ambiente que elas estavam inseridas e se aventurar um pouquinho mais nas áreas do seu interesse, mas que talvez antigamente não eram nem pensadas a serem conquistadas pelas próprias mulheres. Então, eu acho que isso é uma grande conquista feminina que aconteceu ao longo dos anos. Eu acho que eu sou privilegiada que vivo nos tempos muito bons, onde a gente tem realmente acesso a todas essas questões femininas, tem bastante suporte dentro das próprias indústrias. Temos muitos treinamentos onde se trabalha esse viés inconsciente entre as pessoas para gerar esse equilíbrio na diversidade que as indústrias, no final do dia, elas precisam muito. E tem você falou do viés inconsciente, eu acho que uma coisa interessante é que cada vez mais isso vai... a possibilidade que as mulheres estão cada vez mais tendo, né, está se abrindo, e já é uma realidade, né, não é um negócio que vai existir, existe graças a Deus e ao trabalho das mulheres, né, que conseguiram ultrapassar essas barreiras, com certeza muito mais difícil do que dos homens, né, há muito tempo atrás, e foram quebrando as barreiras para essas novas gerações. E eu acho que você falou um negócio interessante, né, existe uma lei para fazer uma equidade salarial, né? Eu acho que nós temos que chegar num momento em que não vai ter lei, né? Exato. Que ninguém precisa ser multado, nem as empresas precisam ter um código, né, para dizer alguma coisa, né? Então, ou seja, mas isso eu acredito muito na construção dessa consciência também por meio dos exemplos, né? Eu acho que as mulheres que vão vindo e vão trazendo exemplos e vão falando, como você está falando aqui, né, e mostrando seu exemplo, não o exemplo só de uma bandeira, que eu acho que não tem muito isso, mas do que você está construindo, do que você fez, né? Dessa história, né?
da história de chegar onde você está chegando, que é só um começo, né? Com certeza que é muito longe na trajetória, até porque a mulher jovem tem muita história pela frente. Mas eu acho que esses exemplos e essas histórias a gente tem que contar. Né? Aqui a gente tem contado algumas, mas a gente tem muita ainda para se contar. Então até faço um convite aqui para algumas mulheres, venham contar as histórias aqui, porque eu acho que gera para as gerações atuais, para as meninas e adolescentes que estão na faculdade, para as que estão buscando esse tipo de incentivo, né, inconsciente, né, porque você assiste um podcast, aí fica aquilo assiste outro podcast, outra mulher falando, que legal, uma CEO, outra executiva, e isso vai criando essa consciência da possibilidade e da força maior. Então a barreira é quebrada muito mais fácil. Eu vejo muito isso também e a gente tem que buscar falar mais. Venham as mulheres, vão para o podcast falar, porque é legal isso. Né? E que bom que você trouxe esse tema aqui para a gente. E eu queria buscar aqui outra e mudar um pouco aqui de assunto aqui, né? E ir para desafios. A gente já falou um pouco, mas desafios da polonesa aqui no Brasil. Né? Acho que isso é um tema legal. Teve alguma coisa muito engraçada ou muito diferente que aconteceu aqui, você como polonesa aqui do Brasil? Deve ter várias, né? Mas... Tem várias. E, na verdade, o primeiro desafio é língua. Né? Então, quando eu cheguei há 23 anos atrás, eu não falava nada em português. E eu me inspirava bastante nas novelas. Porém, algumas novelas eram da época. Então, as palavras que eu adotava daquelas novelas e colocava no tempo colonial, era lá no contexto daquele tempo, às vezes não cabia. Então, isso gerava situações muito engraçadas e divertidas com as pessoas em volta, mas era bastante interessante. Até hoje eu lembro de alguns exemplos. Também trocadilha de letras, de palavras. Era bastante comum, então acho que é um dos desafios. Vou trazer aqui exemplo de feijoada de nada. Tem alguma coisa nos sons aí que às vezes eu trocava uma palavra por outra e assim ia. Então as pessoas se divertiram bastante comigo nesse processo. Mas é isso. Acho que naquela época também ainda não tinha tecnologia tão avançada. Tinha memes, né? Exato, não tinha memes, não tinha internet rápida, tudo isso era muito caro na época. Telefone que existia era esse aqui, analógico. Então, assim, o custo de ligação para minha mãe lá na Polônia, para minha irmã, era muito alto. Eu precisava realmente pensar né, na frequência de ligação. Não existia WhatsApp, não existia Skype, não existia todas as redes sociais que hoje estão na nossa mão. Tinha que fazer um DDI. Precisava de fazer DDI, exatamente. Então, eram tempos muito diferentes. A vida era mais, eu diria, mais lenta, mas ela não era menos eficiente. Eu acho que era simplesmente diferente. Uma coisa que você falou do telefone aqui, né? Eu vou aproveitar e vou já falar, deixa aqui desse negócio. Tem um quadro aqui que a gente fala, que é o telefone vai tocar. Eu já falei, mas eu vou pegar de novo aqui com você aqui, que o telefone vai tocar aconteceu comigo, o telefone tocou, era uma super oportunidade, eu estava preparado, atendi e fechei o negócio, peguei um novo emprego, viajei, mudei de país, sei lá, aconteceu ganhei naquele programa que quando ligar você disse alô, ganhei, né? São várias coisas. Então, o que é que o telefone tocou para Ana Niemetes, que de vários telefones deve ter tocado, uma oportunidade, um negócio, alguma coisa, de vários deve ter, com certeza. O que foi uma marcante para você, que o telefone tocou e você estava preparado e assumiu o desafio? A situação mais marcante, eu acho que foi no início da carreira, porque, como você pode imaginar, sair de um mundo acadêmico não é uma coisa muito fácil. Mas o telefone tocou. Foi a indústria Johnson & Johnson, naquela época, que ligou para mim, me convidando para a série de entrevistas. Eles se interessaram pelo meu perfil. E assim eu consegui meu primeiro emprego na indústria brasileira.
levando todo o conhecimento que eu adquiri na universidade agora para o ambiente industrial, onde eu podia realizar meu sonho de traduzir aquele conhecimento para a necessidade do consumidor. Então, obviamente, naquele momento você fica cheia de dúvidas, né? Será que é para mim? Será que eu vou conseguir? A minha vida hoje dentro do mundo acadêmico é muito diferente. Eu estou falando da indústria, mas a questão é aqui realmente tomar coragem, abraçar a oportunidade e ir em frente. Na época, eu nem dirigia direito o carro. Eu peguei o carro e eu dirigi até outra cidade, até São José dos Campos, para fazer essas entrevistas, começar a ter as primeiras conversas com as pessoas da indústria e conquistar aquele meu primeiro emprego aqui no Brasil, né? Então, assim, é isso. Como você disse, precisa estar pronto e pronto, inclusive, de abraçar uma nova oportunidade que está ligando ali para você. Foi o que aconteceu comigo. Alô, doutora? Venha trabalhar aqui que a gente tem uma vaga para você. Você na hora, né? Vou na hora. É isso aí. Que legal. Eu quero deixar aqui mensagem para as meninas e mulheres que estão assistindo. Sejam corajosas. Se o telefone tocou, atendem e vão em frente. Top, muito bom. Atendam e vão em frente. Que o desafio você tem que agarrar, né? Acho que você tem que agarrar e tem que realizar seu sonho. E os sonhos, às vezes, vêm de uma ligação, vêm de um e-mail, vêm de uma chamada de alguém que lhe convida. Vá-se embora. Se embora, minha filha, como fala lá na Paraíba. É isso aí. Ana, e a gente, nessa sua jornada, né, com certeza, hoje você passou por vários líderes, homens, mulheres, muitos desafios, muitos aprendizados, né, muitos questionamentos, às vezes, eu acho também, né, quando a gente... Com certeza. E hoje você é uma líder que toma conta de uma equipe, com certeza, de excelência, para você estar onde está e tocar essa área, que é uma área muito importante na companhia. E você, com certeza, tem uma equipe fantástica. Eu queria que você falasse um pouco desses desafios da liderança hoje e a mensagem também para os jovens, né, que estão nas empresas. Acho que é um tema legal de se falar. Muito bom. Sim, com certeza. Na verdade, eu me sinto privilegiada, porque em toda a minha trajetória de carreira, eu encontrei pessoas maravilhosas e que acabaram me moldando nesse caminhar, nessa minha carreira. Então, o importante é realmente encontrar essas pessoas que possam ser aliadas suas na construção, né? São pessoas que você ouve e que você acaba aceitando o conselho. O que significa ouvir? Não só ouvir as coisas maravilhosas sobre a gente, obviamente todo mundo gosta de ouvir coisas boas, mas todos nós, em cada momento da carreira, nós temos coisas sempre para melhorar e a reajustar, né, no processo. Então, esse processo de ouvir, eu acho que ele é um processo muito, muito importante e de encontrar pessoas que possam nos moldar e ajudar a trilhar o caminho de forma certa. Esse seria o meu conselho para todos os jovens, de buscar por essas pessoas, pelas pessoas principalmente mais experientes, que possam contar um pouco mais da sua experiência, compartilhar visões. E aí o resto a gente absorve, né? A gente absorve para nós mesmos e acaba construindo nossa própria história, mas sempre ouvindo essas pessoas que já passaram pelo mesmo caminho das pedras que nós estamos passando em certos momentos da carreira. Eu diria que esse é o mais importante. Você teve mentores, conselheiros também? São essas pessoas que passaram, você considera como mentores e conselheiros? Sim, sempre pessoas mais experientes, tanto mulheres quanto homens. Eu acho que é importante você ouvir diferentes perspectivas de pessoas com diferentes bagagens profissionais, para poder moldar o seu próprio perfil, sua própria carreira, como profissional e como pessoa, né? Porque não dá para desconectar as questões profissionais da nossa vida pessoal. Você acaba levando também série de coisas que você aprende dentro do ambiente profissional
para sua casa. Sim. Então, eu diria que é isso, que é a chave do sucesso de uma trajetória profissional. Muito bom. Eu tenho escutado uma coisa, até um comentário. Da última mentoria, eu fiz uma mentoria, né? Participei de uma mentoria, agora estou no processo de aconselhamento, né? Eu escutei de vários mentores e de vários da parte do conselho a coisa interessante, né? Que conselho e mentoria, esse processo de aconselhamento, é importante esse ouvido aberto, essa resiliência para entender o que você está fazendo errado, o que você pode fazer de certo, mas existe também essa questão de você escutar vários lados, várias opiniões, várias perspectivas, porque quem vai decidir, no final das contas, é você, o seu caminho. Exato. A vantagem de ter conselheiros é porque você vai ter alguém que já passou por alguma experiência. E você balizar se aquela experiência está próxima à sua ou não, né? Então, essa experiência do cara mais velho, da pessoa mais velha, da mulher mais velha que está ali te dando um conselho na empresa e dizendo como fazer, beleza, pode ser que não faça sentido para você, tudo bem, mas escute outra opinião e busque essa opinião, porque com certeza essa pessoa já passou por situações que você ainda não passou. Isso é o tempo de voo, né? O tempo de voo é muito importante. A gente vai passando por situações que quando jovem a gente não consegue passar muito rápido. Então, esse processo de aconselhamento também eu acho muito importante e faz muito bem. Ana, acho que nesse processo também de chegar numa posição que você está, tem um processo também de estar renovando o conhecimento frequentemente. Como funciona isso, né? Mesmo na sua posição, mesmo com esse... Eu sei que você não gosta, ou não prefere te chamar de doutora, mas tem o título. Então, o título está lá. Doutora, né? E mesmo com esse título de doutora, você tem que estar se inovando, lendo artigos, buscando livros. Né? Eu sei que você faz isso frequentemente. Existe a importância de continuar estudando e continuar se especializando o tempo todo? Com certeza. Seja curioso o tempo todo, seja um aprendiz o tempo todo. Acho que eu sou uma pessoa que constrói desconstruindo. Então, dependendo do momento da sua carreira, do seu contexto, você está construindo um lado e talvez desconstruindo o que você tem construído antes. Então, esse processo ele tem que caminhar lado a lado. Porque tem coisas que vão caber dentro do contexto e outras que não vão caber mais. Então, você vai desconstruir por um tempo, de repente você vai usar em algum outro momento, mas não naquele dado momento. Eu acho que é muito importante ter essa consciência e o tempo todo fazer esse processo. A atualização no mundo científico, ela é necessária. Quando a gente cria novas soluções, novos produtos, é necessário de fazer a atualização a dia. A tecnologia não para, o mundo é muito rápido. Algum tempo atrás nós tivemos só ChatGPT, agora temos já DeepSeek. Informação corre pelo mundo. Enquanto a DeepSeek nascia na China, ele já estava nos Estados Unidos, aí já veio para o Brasil e provavelmente alguém já está pensando em outras versões da inteligência artificial. Então é um processo que não para. Nós precisamos da atualização constante. Falar em inteligência artificial, está usando já a inteligência artificial? Com certeza. Usa como? Já usa para pesquisa, produção de texto, no dia a dia? Desde coisas do dia a dia até questões científicas e tratamentos de dados. A indústria já utiliza a inteligência artificial há algum tempo. A indústria incentiva a utilização de os colaboradores, todo mundo já está incentivando muito forte isso? Sim, com certeza. Tem dentro da indústria, obviamente, tudo tem a ver com proteção de dados. Você não pode usar inteligência artificial que não é certificada pela indústria, porque estamos falando de trabalho com os dados e confidencialidade de dados, obviamente. Mas a indústria ela acaba comprando, né, módulos de inteligência artificial das empresas que são certificadas, que promovem a ferramenta, e
provém a ferramenta para as pessoas, para elas poderem agilizar o trabalho delas e buscas pelas novidades que estão aí no mercado. Tem que estar atualizado, né, meu amigo? Porque é novidade uma atrás da outra, né? Eu falo muito assim, antigamente a gente saía e tinha que saber Excel né? E a galera já sai hoje, já pronta com o ChatGPT. Então nossos filhos, nossas filhas estão aí, né? Já biblioteca. Nós íamos para a biblioteca no passado. Agora você tem livros dentro do celular. Então, tecnologia, de novo, está na palma da mão. O que é importante é curadoria. E é isso que, na verdade, vai prevalecer daqui para frente e ali vai ter importância no futuro, porque acesso à informação é gigante. Informação vem de todos os lados. Agora, o que está correto, né? Qual informação a gente deveria, de fato, adotar para a tomada de decisões? Essa curadoria vai fazer grande diferença. E essa curadoria ela vai vir com uma experiência. Sim. Deve ser um desafio muito grande, né, no setor científico, né, imagina, tudo tá na IA ou não está na IA, né, eu confio ou não confio no que está na IA, né, porque ainda tem isso ainda, né, e que tem muita prova, né, tem muito esse processo de teste, de validação científico, então deve ser um desafio ainda maior ainda para esse meio científico, usar a inteligência artificial, certificá-las, se garantir da questão de proteção de dados, porque, né, com certeza você deve trabalhar, assim como vários pesquisadores e vários heads, com muita coisa relacionada a fórmulas de segredo industrial, entre aspas, no sentido de dizer assim, eu estou trabalhando num projeto inovador, então a indústria está lá na frente, a indústria está trabalhando tá lá na frente, então qualquer coisa que você coloca ali tem que ser muito fechado, né? E aí eu acho que as empresas têm, de fato, criar essas regras, esses controles para a utilização das IAs, né? Mas incentivar. É um desafio gigante. Incentivar e, ao mesmo tempo, fazer curadoria e, ao mesmo tempo, ter essa questão da proteção de dados. Então, é um desafio que a gente tem pela frente. Com certeza. E, com certeza, profissionais que têm esse pensamento vão se destacar, né? Como é que eu uso a inteligência artificial? Como é que eu crio esses processos? Porque não tem ainda tanta coisa. Tem muita barreira, eu acho que o mercado normalmente se protege mais para depois achar uma solução, né? Principalmente grandes empresas, eu acredito. Sim. Então é uma área, um supermercado aí que tem para as pessoas buscarem trabalhar. Inteligência artificial, proteção de dados e curadoria de conteúdo. Olha só, juntou. É uma nova habilidade, na verdade. Como antigamente, conhecimento em navegar a internet era uma nova habilidade, agora é conhecimento em saber usar a inteligência artificial. É algo que naturalmente vai vir com novas gerações, como os profissionais que estão entrando no mercado, como conhecimento em Excel, em Microsoft. Vai vir mais um item que é a inteligência artificial. E é isso, acho que é um processo irreversível, vai fazer parte do nosso dia a dia, vai ser algo muito natural. Muito bom. Estamos chegando aqui já no final aqui do nosso bate-papo. Eu sei que tem muita conversa aqui, eu queria fazer mais perguntas aqui, depois a gente faz outro bate-papo mais técnico aqui. Eu quero saber um pouquinho dos mosquitos, mas dá para falar alguma coisa? Os mosquitos, como é que estão sendo trabalhados bem lá pela equipe sua? Com certeza. Estão todos sendo cortados, né? Tem novidades por aí. Na sua casa não tem mosquitos, é porque tem pesquisadores trabalhando para isso, viu? Empresas trabalhando para isso, né? Para cortar esses mosquitinhos que estão zondando ali. Tem muita coisa para perguntar, mas eu queria fazer um questionamento aqui sobre... não um questionamento, queria que você deixasse também mais uma mensagem aí para as áreas científicas aí que você vê como exponenciais, para as pessoas que estão buscando justamente fazer uma especialização, fazer um mestrado, um doutorado. Se tem alguma coisa mais forte aí nessa área? A gente fala muito em tecnologia, em ChatGPT, você sabe que é uma área que com certeza tem, mas especificamente na físico-química, o que é que está se buscando mais? Materiais novos, combustíveis? O que é que você está vendo aí de novidades? Com certeza, todas as questões relacionadas com sustentabilidade, então, novos materiais mais sustentáveis, combustíveis verdes, temas relacionados com saúde, com soluções que têm a ver com doenças.
no geral, tem tudo a ver com ciência, com a área de ciência. Eu acho que é algo que sempre vai ter buscas, né, nas áreas científicas. A ciência é algo ilimitado. Eu acho que esse é o recado para todo mundo. Sempre vai ter necessidade por coisas novas, por soluções novas. A gente vai buscar sempre pelo avanço nesse aspecto para trazer mais conforto para o ser humano. A ciência, ela serve ao ser humano no final do dia. A ciência é limitada, né? Como você falou. Que massa. A ciência é limitada. Amigo, acho que minha amiga, com essa frase, a gente finalizando aqui o nosso bate-papo de hoje aqui com a doutora Ana Niemetz. Eu vou chamar sempre doutora Ana agora. Doutora Ana. É minha amiga, nós somos amigos, né? Então foi um papo muito bom de se bater, porque a gente conhece mais coisas, mais detalhes, né? E eu queria finalizar aqui, do meu lado, vou deixar para você a finalização, para você deixar um recado bem legal aí para os estudantes, pessoas que estão buscando o mundo corporativo, para as mulheres, prepara. Mas eu queria agradecer você por estar aqui, por reservar esse tempo, que tua carreira de um desafio, né, de tempo que a gente vive, de reservar esse tempo, bater comigo um papo, de trazer aqui para o nosso time e para os nossos ouvintes mais conhecimento, e para o nosso time também, né, que assiste. O nosso time assiste, todo o time aqui assiste, tá, da MyTrack, e você compartilha lá com o seu time também. Legal. Então, muito obrigado. Obrigado por compartilhar essa história fantástica, né? Imagina os desafios e por estar aqui com a gente. Queria deixar com você aqui mensagem final aí para os ouvintes aí sobre carreira, sobre o que você quiser, fica à vontade. O microfone é seu. Eu quero dizer, principalmente para as mulheres e meninas que têm interesse pela ciência, que vocês não desistam, que vocês persistam, que o mundo precisa de vocês, da visão de vocês. Então, tomam coragem e corram atrás dos seus sonhos. Vocês são importantes. Show! Doutora Ana, muito obrigado mais uma vez. Hoje, episódio fantástico. Obrigado por estar com a gente. Obrigada. Prazer demais. E aí, pessoal, não deixa de seguir o nosso canal, né? Se quiser saber, depois procura lá no Google Ana Niemetz, você vai achar ela lá falando alguma coisa aí de ciência e alguma empresa. Depois você pesquisa e você vai ver. Doutora, muito obrigado mais uma vez e obrigado você que está assistindo a gente, que está assistindo aqui o nosso canal, né, do Para o Seu Conhecimento. Não deixa de seguir as nossas redes sociais, seguir no Instagram, no YouTube. E valeu Gabriel Leal por mais um episódio fantástico. Obrigado, minha amiga. Obrigada.